contigo, capelães, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mateus 24:46 está escrito: bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier o encontrar servindo. Essa palavra é muito forte. Você crê no arrebatamento da igreja? Eu creio. E eu creio também nesta palavra que diz: bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier o encontrar servindo. Você tem servido a Deus? Algumas pessoas acham que servir a Deus é ir nos cultos ao domingo. Quando você vai nos cultos ao domingo, você vai para cultuar a Deus. Agora, servir a Deus é você fazer a obra de Deus acontecer na vida das pessoas. É você pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho nos hospitais, nos presídios, nas casas, dentro do ônibus. Nós vivemos uma geração hoje em que as pessoas sentam do lado de uma outra pessoa dentro do ônibus e não fala de Jesus. Vem até aquela vontade de falar, mas não fala. Ou seja, ela não fez a obra de Deus. Mas você que vai lá e prega o Evangelho, seja numa creche, seja num asilo, seja no hospital, seja no presídio, na rua, você está sempre falando do amor de Cristo, do perdão de Cristo, falando de Jesus, apresentando o Senhor Jesus às pessoas. Aí sim, você está servindo a Deus. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 8, fala sobre as obras, a classificação das obras. Lá diz que o nosso alicerce, o nosso fundamento é Cristo. E a obra de cada um será revelada pelo fogo. E as obras de cada um será como palha, será como feno, será como pedras preciosas, como prata, como ouro. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele dá ali a característica das obras das pessoas. Ele diz que algumas obras valem como palha, outras valem como feno, outras obras são como pedras preciosas, outras obras são como prata e outras como ouro. Eu pergunto para você, a obra que você tem feito para o Senhor Jesus, quanto que ela vale? Ela vale ouro? Ela vale prata, pedras preciosas, feno, palha? E naquele dia, diz a palavra de Deus, a obra de cada um será revelada. A igreja não será julgada para a condenação, mas ela vai passar pelo tribunal de Cristo. Porque lá em Romanos diz que cada um de nós devamos comparecer no tribunal de Cristo. A igreja será julgada para o galardão, é o tribunal Bema. O tribunal da igreja de Cristo, não para a condenação, mas para a distribuição de galardão. Porque Deus é justo, querido. Se eu fizer uma obra de Deus mais do que você, ou se você fizer mais do que eu, não é justo Deus dar para nós o mesmo galardão. Então até nisso Deus é justo. Uns vão receber mais e outros menos. Até no inferno Deus é justo. Jesus disse que aquele servo que sabia o que tinha que fazer e não fez, lançai-o nas densas trevas e amarrai-o de pés e mãos, e o tormento para ele será maior. Você entende, querido? Até no inferno Deus vai castigar uns mais do que os outros. Então eu digo para você, qual é a obra que você tem feito para Deus? Talvez você que está me ouvindo agora seja capelão, capelã, seja presbítero, diácono, pastor, membro de igreja. Você tem deixado de viver a sua vida pessoal para fazer a obra de Deus. Você tem deixado o churrasco, você tem deixado muitas festas, muitos passeios para se dedicar à obra de Deus. Eu quero dizer para você, você será recompensado por Deus, porque Deus diz que todos aqueles que o servem devem servi-lo, sabendo que Ele é um Deus premiador, Ele é um Deus galardoador, ou seja, que dá prêmios para aqueles que o servem. Então, bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier o encontrar servindo. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que Jesus Cristo a qualquer momento vai arrebatar a igreja. Pode ser agora, pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 10 anos, mas vai acontecer. Mas se até lá não acontecer e você morrer antes, né? Se não acontecer o arrebatamento e você morrer antes, você também terá que apresentar as suas obras para Deus, porque lá em Apocalipse diz: eis que eu vi os mortos e as suas obras o acompanhavam. A pessoa diz assim: ninguém leva nada dessa vida. Realmente, você não leva carro, você não leva casa, você não leva dinheiro,
mas as suas obras boas e ruins você leva e você será pesado na balança de Deus. O dedo de Deus escreveu na parede, Menel, Menel, Tekel, Parsim, e Daniel traduziu para o rei Belsazar: pesado fostes na balança, rei, e fostes achado em falta. O teu reino será tomado de ti e será dado a outro. E naquela mesma noite, o rei Dário entrou ali e matou Belsazar, e o reino foi entregue a ele. Ou seja, Deus escreveu ali que Belsazar foi pesado na balança. A balança de Deus existe, e um dia seremos pesados nela. Mas graças a Deus pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus disse: você quer ser o maior no meu reino? Então seja aquele que serve. No reino do mundo, o maior é aquele que senta na mesa e é servido. Mas no reino do meu Pai, o maior é aquele que serve. Então, capelão, capelã, servo de Deus, serva de Deus, mantenha a sua credencial em dia. Continue executando a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, seja com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Eu sou congruente para pregar isso, porque eu já preguei o evangelho com 40 graus de febre. Já preguei o evangelho com dinheiro, sem dinheiro. Querido, continue pregando. Prega, pregador, e não pare de pregar. A OMC, a Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, não é uma empresa, é um ministério. E quando você entra nela, você tem que entrar sabendo que você entrou para um ministério que abre portas para você pregar o evangelho, que ajuda você, ajuda a sua igreja, abrindo portas para você pregar o evangelho, em nome de Jesus. Nós sabemos que para pregar o evangelho não precisa de credencial, você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, da glória de Deus, cheio do amor de Deus no seu coração. É disso que você precisa. Mas para ter acesso em alguns lugares, sim, você precisa de uma credencial. E aí que entra a Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Ela te credencia você para você poder ir e pregar. Ah, pastor, eu, apóstolo Ronaldo, eu não tenho usado a minha credencial. Então use. Você não fez o curso em vão. Você não sentou lá 8 horas, 6 horas, 7 horas e fez o curso em vão. Você fez o curso porque Deus tem um chamado para você. Deus chamou você. Jesus disse: foi eu que escolhi a vós outros, e não fostes vós que me escolhestes. Amém? Então fica essa palavra de Deus para você. Bem-aventurado é você que quando o Senhor vier te encontrar servindo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e te abençoar. Senhor Deus, eu abençoo os capelães, as capelãs. Eu abençoo aqueles também que ainda não são capelães, mas fazem também a obra de Deus. Meu Deus, encha eles com o teu Espírito Santo. Cerca eles com a tua muralha de sangue, Senhor, do sangue de Cristo. Reveste eles com a armadura de Deus. Repreendo na vida deles agora toda a retaliação de Satanás, todo o mal, toda a obra do diabo, tudo que não presta e que não provém do Senhor. Dá a eles saúde, Senhor, em nome de Jesus. E capacita-os para fazer a tua obra em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E prega, pregador, e não pare de pregar.